Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre DevSecOps, né? Um assunto bastante complexo, né, para alguns, mas com grande também aderência aos nossos dia a dias. Por quê? Temos muito microserviços, temos muitas cargas de trabalho, muitas entregas que nós temos que são feitas de forma muito acelerada e muitas vezes esquecida a questão da proteção. Bom, quem sou eu? Meu nome é Eric Ferreira, para os que me conhecem, né? E para os que não me conhecem também, Eric Ferreira. Sou Senior Technical Specialist na Microsoft, já passei por empresas como CyberArk, Checkpoint, entre outras, e hoje trabalho com foco em Cloud Native Security. Bom, vamos ao que interessa. Falando de CNAP, né? Um ponto importante antes da gente falar de DevSecOps é entender um pouco do conceito do mercado. A gente fala bastante de CNAP, né? O que é de fato o CNAP? O Cloud Native Application Platform. CNAP nada mais é do que um grupo de soluções que tem como objetivo trazer, né, proteção para sua nuvem com 4 grandes campos. CSPM, que monitora as configurações, monitora o control plane em geral. CWPP, onde vocês têm a capacidade de navegar um pouco dentro do que está rodando na sua nuvem, ok? E aí vocês vão saber o que está acontecendo dentro a nível de sistema operacional. CIEM com C, né, que os americanos chamam de KIM, certo? Mas a gente pode falar CIEM com C, né, aqui no Brasil, que nada mais é, sabe aquele desenvolvedor que tem permissões excessivas? Né? Sabe aquele build server que a gente tem que está com Administrator Access, com Global Administrator, e a gente precisa diminuir as permissões para o que realmente ele precisa? O KIM que vai fazer isso, vai detectar essas permissões excessivas. E por último, e não menos importante, DevSecOps, que é tudo isso que a gente faz de forma automatizada, que aí a gente vai falar muito sobre Secret Scanning, né? Como as minhas credenciais estão, como eu faço a qualidade do código da minha aplicação, da minha infra, entre outras coisas. Vamos focar hoje em DevSecOps, ou seja, um dos módulos do mundo de CNAP, ok? E aí, com isso, a gente vai começar primeiro de conceitos básicos, né? O que é, de fato, uma pipeline, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, a dificuldade para a gente é explicar a importância desse conceito. Então, uma pipeline nada mais é do que um repositório, certo? Que é nada menos do que um lugar onde você armazena os seus artefatos, os seus códigos, os seus arquivos, e aí você tem a pipeline de fato, que é onde é um conjunto de passos que você executa para chegar no seu objetivo, e você tem o runtime, ou execução, né? Que é onde você de fato executa suas cargas de trabalho. Você vai executar isso num Kubernetes, numa aplicação web ou num container, onde seja. Então, o que é importante? O que a pipeline faz nesse conjunto de passos para entregar um serviço de forma rápida? Nada mais é do que você recupera esse código. Dentro da pipeline nós dividimos em CI e CD, né? CI nada menos do que a compilação do código, né? Você vai fazer toda a parte de construção daquela imagem de container. E o CD vai fazer o deploy em produção, de fato. Por último, que executa isso em uma plataforma que vai expor seu serviço e vai pôr ele para funcionar de fato. Seguindo. Beleza, eu já sei como eu faço tudo isso e como é o ciclo de desenvolvimento. Eu tenho 3 estágios importantes, certo? Code Build, né, que é onde o seu desenvolvedor vai fazer o desenvolvimento, né, do seu código, onde você vai construir aquelas imagens, e aí você tem o Deploy, que é de fato você implementar isso na sua produção, e por último o Runtime, beleza? Que é onde você executa isso de fato, que é onde você de fato põe isso para rodar. Beleza, mas para que tem esse 1, 10 e 100? Porque um desenvolvedor pode fazer 10 deploys de 10 recursos cada um, e aí você gera 100 ativos, ou 100 cargas de trabalho, ou 100 recursos na sua produção. Então, aí que é o ponto importante, a gente entender que um Terraform, um ARM template, um Bicep, qualquer que seja que eu executo, ele pode criar 10 recursos, e cada um desses 10 recursos podem ter 10 vulnerabilidades cada um, que vai gerar 100 alertas em produção. E aí que começa o problema escalar na mesma velocidade do que o DevOps. Esse é o primeiro ponto. Ok, tá, mas
E a segurança? Onde é que está no meio de tudo isso, né? Esse é um ponto importante. Ok, a gente tem que falar um pouquinho dos vetores de ataques, né? Então a gente tem uma série de vetores que são importantes que a gente precisa saber na hora de tratar nossa pipeline. Então, no repositório, meus códigos estão lá, meus artefatos, meus arquivos estão todos dentro do meu repositório. E aí, quais são os vetores de risco? Exposição de secrets, por exemplo, é um exemplo de vetor de risco. Segundo, eu tenho o meu container registry, né, ou repositório de imagens, para quem gosta de termos mais em português. O que vai acontecer no meu repositório de imagens? Eu tenho imagens de origens duvidosas. Aquela imagem que eu só dei lá um Docker pull, baixei, nem sei o que está rodando lá dentro, já coloco o meu código e ponho para rodar. É muito importante a gente entender isso. 3. Containers com vulnerabilidades, né? Então, lá dentro do meu Kubernetes, eu posso ter um container com uma vulnerabilidade em execução. Então, isso é muito importante a gente entender que nós temos estágios. E aí, falando um pouquinho de Zero Trust, né? Nunca confie e sempre verifique. Então, esse é um ponto importante. Eu não verifiquei meu código dentro do repositório? Para que eu vou verificar ele dentro da minha execução? Então, por quê? Porque alguém pode fazer o bypass de todos os meus controles e implementar a imagem direto lá. Então, por aí, isso que eu tenho que fazer exaustivamente uma série de verificações a cada estágio. Seguindo, containers privilegiados, que é aquele container que você lançou lá dentro do seu Kubernetes com privilege true, que ele pode fazer uma série de coisas. E por último, e não menos importante, a ausência de security gates. Eu rodo minha pipeline lá e só quero fazer o deploy, tanto faz. Não quero saber se eu tenho secrets, eu não fiz scan da minha imagem dentro do build, eu não fiz scan de código, não fiz SAST, não fiz IAC, security, não fiz nada. Então, esses são os vetores de risco. E quais são as boas práticas, né? Eu acho que esse que é um ponto importante. Aqui é como a gente chegou, né? Desenvolvimento, riscos e agora como a gente resolve. Esse é o mais importante. Bom, dentro do DevOps, a gente tem uma série de estágios, né? De segurança no DevOps. E qual é o primeiro estágio? Dentro do código, o que de fato eu posso fazer dentro do meu código? Dentro de Code Security, eu posso fazer IAC Security, que é pegar aquele meu Terraform e rodar aquela ferramentinha, pode ser Open Source, Checkov, TerraScan, uma série de outras ferramentas que vocês podem rodar Open Source, ou seja, a segurança pode ser executada também com Open Source. SAST, a GitHub Advanced Security, também que tem para repositórios públicos, enfim, uma série de ferramentas, Triv, entre outras. Secret Scan e Drift Prevention. Drift Prevention é o que a maioria das pessoas esquece. Drift Prevention é garantir que eu não tenho o meu Terraform lá dentro do meu repositório. Depois que o meu Terraform foi para produção, alguém pode fazer essa alteração. Então, vamos supor, eu fiz o deploy de um container com o Nginx numa versão 10, por exemplo. E aí, alguém foi lá e executou um update desse Nginx para a versão 11, supondo que as versões são essas. O que acontece? Isso já difere. Drift é diferença, né? Isso já difere da minha produção. O que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo o meu Terraform e fazer o fix disso? Ou vou atualizar meu Terraform? Então, essa prevenção de drift é muito importante quando a gente fala de gestão de código. Segundo, dentro do build, o que eu faço? Scan de imagens, scan de repositórios, SCA, né, vide log4j, né, toda vez que a gente lembra do SCA, a gente vai lembrar de log4j. Bibliotecas que não são confiáveis, né, que eu carrego dentro do meu código. E verificação de licenças, que é frequentemente esquecido pelos desenvolvedores. Estou usando uma biblioteca de alguém, e aí esse fabricante fica lá quietinho, depois que você tem lá 10 mil containers rodando, aí vem a multinha para você. Então, licenças, né, conformidade de licenças é muito importante a gente não esquecer quando a gente trata de biblioteca de terceiros, ok? Bom, admissão. Eu tenho meu Kubernetes, né? E esse Kubernetes, ele não tem controle de admissão. Ou seja, eu não aceito somente imagens que vêm do meu registro. Então, isso é muito importante, você assinar essas imagens para garantir, integridade. Ou seja,
essa imagem está íntegra, não foi alterada no meio do caminho. 2, garantir também a autenticidade. Ela veio do meu registro. Eu garanto que ela está dentro dos meus padrões de segurança. Tudo que variar disso, né? Tudo que desviar disso, eu bloqueio. E no runtime é onde está o nosso trabalho duro, né? Runtime é quando a sua carga de trabalho está em execução, aí está o trabalho duro. Aqui, basicamente, é o trabalho duro do pessoal de operação, né? É aquela pessoa que está trabalhando em detecção de containers maliciosos, aquele container que você baixou uma imagem e tem um CryptoMining rodando. Então, tudo isso é muito importante a gente levar em consideração. E aí, vem a nossa imagenzinha novamente, né? Para que eu faço tudo isso, né? O que é de fato o shift left, né? Que é bonito de falar, né? Mas às vezes a gente não entende da onde sai o shift left. Ah, tá bom, é levar a segurança para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, tanto faz. Mas o que de fato é o shift left? O shift left é você trazer a segurança para perto do desenvolvedor, para perto do desenvolvimento. E com isso, sabe aquele Terraform que você fez o fix? Você evitou 100 alertas em produção. Aí sim, você começa a entender o valor da segurança perto do desenvolvimento. Ok? Quando você tem Terraform que é criar 10 máquinas e cada uma dessas 10 máquinas com 10 alertas, 100 alertas em produção, e aí você, de fato, consertou esse Terraform e poupou 100 alertas. Então, a gente fala que isso é o tal do espelho, né? Então, um problema em desenvolvimento, 100 alertas, né? Uma correção em desenvolvimento, poupei milhares de alertas na minha produção, e aí eu começo a trabalhar realmente no que importa. Esse é um ponto importante. E falando de conceitos, tá? Eu mostrei aqui, né? Eu mostrei aqui o que a gente precisa fazer, aqui o que é o shift left de fato. Mas qual é o primeiro fato que a gente precisa também se atentar? Gente, separação de pipelines. Hoje eu tenho uma pipeline gigante, né? Aquela pipeline que faz tudo. E aí eu não tenho separação de deveres, né? O separation of duties. Então o ideal é que você tenha um pipeline de infra, certo? E aí, nesse pipeline de infra, você constrói o seu container, você faz o secret scanning para ver se dentro desse container não tem nenhuma secret, você faz IAC para ver se quando provisionar vai ter riscos, você faz o scan do container. Isso dentro da pipeline de infra. Aí eu formei minha famosa Golden Image. Aí sim, dentro dessa Golden Image, eu mando para o meu pessoal de desenvolvimento para embarcar o código. Então, se tem uma vulnerabilidade, eu sei se ela é de infra ou se ela é de aplicação. Então, isso é muito importante, a gente conseguir dividir isso. E com isso, a gente também tem a pipeline, né, com aplicações. Ou seja, eu vou ter meu repositório de aplicações, onde eu vou ter todos os meus códigos, Java, C#, ou seja lá o que você tiver, entendeu? E aí, com base nisso, eu peguei aquela imagenzinha de container, vou embarcar meu código. Aí, de novo, Zero Trust, nunca confie, sempre verifique. Secret Scanning de novo. Aí vocês veem que eu vou fazer o SAST. Por que lá em cima eu não faço o SAST? Porque não tem aplicação, é só infra. Então, o que eu vou avaliar com a análise estática de código? Nada. Ok? E aí, depois disso, eu faço o SCA, novamente, Log4j, né? A gente tem aquela biblioteca que tem um jar, que tem outro pacote, aí lá em Santo Amaro, que é perto de onde eu moro lá, que é longe para todo mundo, na maioria das vezes, tem uma biblioteca do Log4j. Então, para isso que serve o SCA, Security Composition Analysis, né? E por último, escaneio o container de novo. Por quê? Ah, Eric, exaustivamente você faz isso. Por quê, gente? Eu escaneei o container. Beleza? No código estático tem um apt-get. Lá, vamos supor. Eu sei o que esse apt-get está baixando? Eu não sei. Depois que eu pus ele para rodar, que ele vai baixar de fato. Então, para isso que você tem que fazer essa verificação novamente. Quando a imagem vai para execução, você não sabe se ela tem algum script adicional que só vai rodar depois que ela estiver
em momento de runtime. Então daí a necessidade de você fazer 2 vezes. Você escaneia sem aplicação, depois com aplicação, ok? Seguindo, né? Ponto importante, secret scanning. Ah, mas eu tenho scan de pull request, né? Gente, quando você fez o pull request e se eu escaneio o pull request, ele já está lá no histórico. Então o atacante, por mínimo inteligente que ele seja, ele não precisa nem se dar o trabalho de checar o seu código. Ele não vai olhar o histórico de pull request, a secret aqui. Então daí a necessidade da gente utilizar um pré-commit. Por quê? Você vai usar um pré-commit. Antes do commit você faz num repositório local. E aí esse repositório local garante que as suas credenciais não estão expostas. E aí sim, se não tiver nada, né? Se não falhar, aí você faz o git push para o seu repositório central. Aí dessa forma, você deixa, entre aspas, dentro de casa, né? Ou na sua nuvem, né? Que hoje a nossa casa muitas vezes é a própria nuvem. Você garante que isso não vai afetar a sua produção, o seu repositório central. Então, daí a necessidade do pré-commit. Eu sei, Eric, são controles exaustivos. A gente entende isso, mas que tem que ser feitos. Seguinte, né? Outro ponto importante, SCA, né, que eu comentei, scan de dependência. O desenvolvedor faz o push, né, para o repositório de aplicações. Vocês notam isso, né? Repositório de aplicações. E aí, eu faço scan de dependência. Achou, né? Achou o scan de dependência, o que acontece? Achou o log4j lá. Eu faço o quê? Eu abro um PR no repositório e aí os desenvolvedores vão falar, olha, o log4j versão 22, sei lá, 23, eu vou trocar pela 24 que não é vulnerável. E aí atualiza o XMLzinho lá de bibliotecas, o JSON dele e ok. Então, passou, aí faz merge dessa PR. Então, aí daí a necessidade de você entender o risco e o retorno esperado. Seguinte, segurança de infra de código, né? A gente não pode esquecer disso. Bom, segurança de infra. Nós temos 2 pontos de segurança de infra. Nós temos no CI, que é outro ponto, até abrindo um parênteses aqui, né, pessoal? É muito comum a gente entender que a SAST pode ser aplicado em IAC, né, em infraestrutura como código, mas não é. Se você for ver lá no conceito, SAST é Static Code Analysis. Infraestrutura como código é um código e é estático, mas não é SAST. Então, infraestrutura como código a gente trata separado. Por quê? Porque não tem uma aplicação, por isso não é SAST. E aí, voltando aqui, fiz o IAC Scan, não funcionou, por exemplo, tem alguma vulnerabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir o fix para o meu desenvolvedor. Gente, a segurança no DevOps, ela não pode ter fricção com o desenvolvedor. O desenvolvedor gosta de arrumar, construir. Então não adianta você trazer isso de uma forma que seja que traga morosidade ao processo. Mostra para ele como resolve, ele vai ver lá na saída do pipeline como resolve e ele vai resolver. Ponto. Acabou. Problema seguinte. E eu só vejo lá que na minha console central que teve um erro e já foi feito fix. E se ele não arruma, né? Se essa pessoa não arruma, a pipeline não vai para frente. É simples. Então daí você traz agilidade. Seguinte. Para onde eu aponto aqui? Vamos lá. Foi. Scan de imagens dentro do CI é muito importante. Novamente, exaustivamente a gente fala. Eu estou usando Jenkins aqui, tá, pessoal? Nada contra aos fãs de Jenkins, mas já tem pipelines mais modernos, né? que são mais flexíveis. Mas o Jenkins tem seu lugar ao sol, né? Então, repositório de código, fiz scan da imagem, passou? Faz o push para o registry. Não passou? Fica lá onde está, sugere para o desenvolvedor como fazer o fix. Seguinte, né? Scan de repositório. Eu tenho lá o meu registro, né? E aí eu mandei a imagem para o registro. Por que isso é importante? Sabe aquela imagenzinha marota que você puxou lá do Docker Hub que você nem sabe o que tem dentro dela? Você tem que mandar para o registro para fazer o scan de vulnerabilidade lá dentro. Ok?
E aí sim você traz, sempre você configura o seu cluster para só receber imagens do seu registro ou um grupo seleto de registros. Isso é muito importante, né? Admissão. Aí já começa a ficar mais difícil o negócio, né? Controle de admissão, Open Policy Agent, é uma coisa que é mais, como eu posso dizer, mais rígida, né? Então, aqui, né, é um exemplo que, se você assinou a imagem aqui atrás, antes de fazer o push para o registro, o que vai acontecer? Chegou lá no cluster, ele vai verificar. Tem a anotação da minha assinatura? Tem. Tem a anotação que já passou no scan de vulnerabilidade? Tem. Vai embora. Ok? Então, aí que você consegue ter um controle de fato real, robusto. Ok? Bom, pessoal, outro ponto. DevSecOps pode ser open source, né? Aqui vocês têm uma estrutura toda em open source, com gestão de vulnerabilidade, SAST, DAST, tudo que vocês precisam, certo? E aí, com isso, vocês conseguem, de fato, trabalhar nessa proteção, ok? Então, pessoal, pode ser open source, ok? Pode ser para todo mundo. Um ponto importante, runtime. Sempre foquem primeiro no que está vulnerável em runtime, porque é o que está exposto. Então vamos sempre resolver vulnerabilidades altas de produção em runtime. E aí depois eu vou voltando. Porque é isso que o atacante não vai buscar lá meu IAC, minha aplicação que está ainda no repositório. Ele vai primeiro procurar o que está exposto, o que está aberto. Então sempre trabalhar nessa forma. E por último, e não menos importante, eu me dei o trabalho de traduzir o OASP Top 10 CI/CD para português, tá? Então, quem quiser tá no meu GitHub. As anotações de referências da palestra vai estar disponível para todo mundo, tá bom? E é muito importante a gente entender como é que funciona tudo isso, porque uma pipeline, ela é muito subestimada ainda, o risco dela, ou muitas vezes desconhecido. Pessoal, muito obrigado. Me adicione no LinkedIn, enfim, quem quiser comentar. E agora a gente abre para perguntas e respostas, né? Opa, primeiramente, excelente palestra, parabéns. Eu não consegui enxergar ali mais ou menos aonde você conseguiria encaixar, por exemplo, uma análise até para você poder melhorar o processo de CI/CD, implementando uma inteligência artificial, por exemplo. Ótima pergunta. Vamos lá, pessoal. Inteligência artificial está em alta, né? Vide ChatGPT, né? Isso é inegável para todo mundo, né? Porém, como você pode... eu já trabalhei em projetos que já têm embarcado inteligência artificial. É muito importante, pessoal, lembrar que a inteligência artificial suporta a sua decisão. Ela não faz coisas por você. É o primeiro ponto, é um disclaimer, ok? Seguinte, você pode embarcar em inteligência artificial, por exemplo, disparou um IAC, né? Estourou lá para você um erro de porta 22 aberta ou qualquer outro tipo de problema de SAST. Você pode ir lá, mandar isso para uma inteligência artificial generativa e aí ela retorna com um descritivo maior, com mais contexto para o desenvolvedor fazer o fix. É um exemplo. Outro exemplo de inteligência artificial no desenvolvimento. Manda o meu SQL, né? Eu coloco um step dentro da minha pipeline, que toda vez que eu vou fazer o deploy de uma consulta de SQL, eu mando para a inteligência artificial, e aí o que ela vai fazer? Você vai perguntar, dá para otimizar isso? E aí retorna para você otimizado. Aí você primeiro testa, aí depois você manda para frente, entendeu? Então você pode sim usar a inteligência artificial para enriquecer a descrição e ajudar os desenvolvedores a fazer o fix de forma mais tranquila. Eric, brigadão mais uma vez. O Eric fica aqui ao lado para responder outras perguntas. Uma salva de palmas, Eric Ferreira, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, Eric.